Olá, eu sou Lúpia Raposa e neste vídeo Lutar a Boa Luta, parte 2, vamos saber como se deu a luta entre os lobos da alcateia de Sioni, na qual Mowgli, o menino lobo, foi criado, e os Doles, os cães selvagens vindos do Deccan. Ouvíamos a leitura que César fazia do texto do Livro da Selva de Rudyard Kipling, e a história seguia assim. Com o plano para combater os Doles bem claro em sua mente, Mowgli seguiu a trilha deixada pelo lobo Ontola, o forasteiro, que chegara à alcateia com a notícia da aproximação da terrível ameaça. A matilha de cães selvagens que vinha perseguindo e matando tudo que encontrava em seu caminho, decididos a dominar novos campos de caça sem o devido respeito aos que lá viviam há muito mais tempo. Uma das coisas mais apreciadas por Mowgli era, como ele próprio dizia, puxar os bigodes da morte e fazer o povo da selva sentir sua esperteza e coragem. Muitas vezes, com a ajuda de Baloo, o menino roubara colmeias de abelhas construídas em árvores distantes e, por isso, sabia que o povo miúdo não gostava do cheiro de alho silvestre. Assim, colheu um pouco, amarrou-o com uma corda feita de casca de árvore e seguiu o rastro de sangue de Ontola, que se estendia na direção sul, a partir dos covis, por uma distância de cerca de 8 quilômetros. O rastro do lobo forasteiro, repleto de manchas negras de sangue, seguia por uma floresta de árvores folhosas, que cresciam bem juntas umas das outras, continuando na direção nordeste e ficando cada vez mais fraco, até chegar a cerca de 3 quilômetros das Pedras das Abelhas. Entre a última árvore e o matagal que cobria as Pedras das Abelhas, havia um campo aberto com tão pouca vegetação que mal seria possível escolher um único lobo. Mowgli foi trotando pela floresta, calculando as distâncias entre os galhos e às vezes subindo um tronco e dando um pulo experimental de uma árvore para outra, até chegar ao campo aberto, que examinou com grande cuidado durante mais de 1 hora. Depois se virou, voltou a seguir o rastro de Ontola, no ponto onde o abandonara. Se acomodou numa árvore com um galho comprido que ficava a cerca de 2,5 metros do chão, pendurou seu punhado de alho numa forquilha segura e ali ficou, esperando. Um pouco antes do meio-dia, quando o sol estava quente, ele ouviu o ruído de passos e sentiu o cheiro da matilha de Doles que vinha sem descanso, seguindo o rastro do lobo forasteiro. Vistos de cima, os Doles vermelhos pareceram a Mowgli ter menos da metade do tamanho de um lobo, mas ele sabia como seus pés e suas mandíbulas eram fortes. Ouviu o ladrar agudo do líder, que farejava os rastros, e desejou-lhe boa caçada. A fera olhou para cima e seus companheiros estancaram logo atrás. Dezenas e dezenas de cães vermelhos, com rabos compridos, ombros fortes, quartos estreitos e bocas sangrentas. Os Doles são um povo muito silencioso. Em qualquer ocasião, e não cultivam as boas maneiras costumeiras aos povos da selva, nem quando estão no seu próprio território, o Deccan. Devia haver quase 200 ali embaixo, mas Mowgli viu que os líderes farejavam avidamente os rastros do lobo forasteiro, o Ontola, e tentavam fazer a matilha seguir em frente. Aquilo não podia acontecer, ou eles chegariam aos covis da alcateia em plena luz do dia, e a intenção do menino era mantê-los sob aquela árvore até a hora do crepúsculo. Cheio de petulância, Mowgli interrogou os cães. Com a permissão de quem viestes para cá? Todas as selvas são nossas, respondeu um Dole, mostrando seus dentes brancos. Mowgli olhou para baixo com um sorriso e imitou perfeitamente o barulhinho agudo do Shikai, o rato pulador do Deccan,
querendo que os doles entendessem que não os considerava melhores do que aquele roedor. A matilha se aproximou mais do tronco da árvore e o líder ladrou furiosamente, chamando Mowgli de macaco. Em resposta, Mowgli esticou a perna sem pelos e remexeu os dedos dos pés bem acima da cabeça do líder. Aquilo foi o suficiente, e mais que suficiente, para causar uma ira insana na matilha. Mowgli tirou o pé bem na hora que o líder pulou e disse, num tom muito doce: "Cães vermelhos, voltem para o Decã. Continuem comendo lagartos. Vão viver com Shikai, que é seu irmão. Seus cães vermelhos. Vocês têm pelos entre os dedos dos pés." E ele remexeu os dedos dos pés uma segunda vez. "Desce daí, ou iremos ficar aqui até que morras de fome, seu macaco pelado", gritaram os mais raivosos da matilha. E isso era exatamente o que Mowgli queria. O menino se esticou todo no galho, com a bochecha colada no tronco e o braço direito livre, e durante cerca de 5 minutos disse à matilha todos os desaforos em que conseguiu pensar. Em nenhuma língua existem palavras mais amargas e mordazes que aquelas que o povo da selva usa para demonstrar desprezo. Mowgli disse a Kaa que tinha muitos espinhos debaixo da língua, e de forma lenta e deliberada levou os doles do silêncio aos rosnados, dos rosnados aos uivos, e dos uivos ao ladrar mais rouco e ensandecido. Os cães tentavam responder aos insultos, mas era como um filhote tentando imitar a ira de Kaa. E durante todo o tempo, Mowgli manteve os pés formando um nó em volta do tronco e a mão direita dobrada ao lado do corpo, pronta para agir. O enorme líder da matilha tinha pulado no ar muitas vezes, tentando alcançar o menino, mas Mowgli não quis se arriscar a dar um golpe falso. Por isso, esperou. Finalmente, tão furioso estava o líder da matilha que adquiriu uma força maior que a natural. O cão deu um pulo de mais de 2 metros do chão. E então a mão de Mowgli deu um golpe certeiro e tão rápido quanto o da cabeça de uma cobra na árvore, agarrando o cão pelo pescoço. O tronco sacudiu quando o peso do cão pendeu e Mowgli quase foi arrastado para o chão. Mas o menino não largou a fera e foi erguendo-a, mole como um chacal afogado, centímetro a centímetro, até trazê-la para cima do tronco. Com a mão esquerda, pegou a faca e cortou a cauda vermelha e peluda, atirando o dole de volta lá para baixo. Não precisava ter feito mais nada. Agora, os doles só voltariam a seguir os rastros do forasteiro Ontola depois de matar Mowgli. O menino os viu sentando-se em círculos com um tremor nos quartos que significava vingança ou morte, e por isso subiu até uma forquilha mais alta, ajeitou as costas numa posição confortável e se acomodou bem seguro para dormir. Depois de 3 ou 4 horas, Mowgli acordou e contou os cães da matilha. Estavam todos lá, quietos, robustos e furiosos, com os olhos de aço presos nele. O sol começava a se pôr. Dentro de meia hora, o povo miúdo das pedras, as abelhas furiosas da Índia, terminaria de trabalhar. Mowgli falou novamente para a matilha. Eu não precisava de observadores tão atentos, disse ele, ficando de pé sobre o tronco. Mas vou me lembrar disso. Vocês são doles de verdade. Mas, na minha opinião, em número grande demais. É por esse motivo que não devolvo o rabo daquele grande comedor de lagartos. Não estás satisfeito, cão vermelho? Eu mesmo vou estraçalhar teu estômago, gritou o líder, mordendo a raiz de uma árvore próxima. Não, pensa bem, rato sábio do Decã, disse Mowgli rindo. Agora haverá muitas ninhadas de cachorrinhos vermelhos sem rabo,
Isso mesmo, com tocos sangrentos que ardem quando a areia está quente. Voltem para casa, cães vermelhos, e chorem, dizendo que o macaco fez isso. Não querem ir? Então venham comigo, que eu vou ensinar muitas coisas. Mowgli pulou a moda dos macacos para a próxima árvore e assim seguiu para mais uma e mais uma, com a matilha rente atrás, erguendo as cabeças famintas. De tempos em tempos, o menino fingia que ia cair e os cães pulavam uns sobre os outros, na pressa de participar do estraçalhar do inimigo. Era uma cena curiosa. O menino carregando uma faca, cuja lâmina brilhava à luz do sol que passava pelos galhos, e lá embaixo a matilha, silenciosa com os pelos vermelhos em brasa, ajuntando-se e correndo atrás dele. Quando Mowgli chegou à última árvore, pegou o alho que segurava numa das mãos e o esfregou no corpo cuidadosamente, enquanto os doles gritavam de desdém: "Macaco com língua de lobo, pensas que estás a disfarçar o teu cheiro?" gritaram eles. "Nós vamos seguir você até a morte." "Pois peguem a cauda", disse Mowgli, atirando a cauda do dole para trás o mais longe que pôde no caminho que acabava de cruzar. A matilha saiu correndo naquela direção ao sentir o cheiro de sangue. "E agora me sigam até a morte", gritou Mowgli, escorregando pelo tronco da árvore e começando a correr como o vento, com seus pés descalços até a direção das pedras das abelhas. Quando os doles ouviram no chão, soltaram uivos profundos e partiram naquele meio galope pesado que consegue, depois de algum tempo, alcançar qualquer ser vivo. Mowgli sabia que uma matilha de doles se move muito mais devagar que uma alcateia de lobos, ou jamais teria se arriscado a correr mais de 3 quilômetros diante deles. Os cães tinham certeza de que acabariam pegando o menino, e este tinha a certeza de que podia fazer com que eles o seguissem até onde bem entendesse. Sua única preocupação era mantê-los com raiva o suficiente para impedi-los de desistir cedo demais. Correu com passos rápidos e ágeis, com o líder sem rabo a menos de 5 metros dele e a matilha se espalhando por cerca de 400 metros de terreno, louca e cega com a fúria da matança. Mowgli, atento aos sons ao redor, mantinha a constante distância dos cães, reservando suas últimas forças para a disparada final até as pedras das abelhas. O povo miúdo tinha ido dormir no início do crepúsculo, pois não estava na temporada das flores que abrem mais tarde. Mas, quando os primeiros passos de Mowgli soaram no chão oco, ele pôde ouvir um barulho que fazia parecer que toda a terra estava zumbindo. Então, o menino correu como nunca correra antes, chutando 1, 2, 3 pilhas de pedras para dentro dos barrancos escuros de cheiro adocicado. Ouviu um estrondo como o de ondas quebrando dentro de uma caverna. Viu com o rabo dos olhos o ar ficando negro às suas costas. Viu, à frente, a corrente do Aingunga lá embaixo e a cabeça chata em formato de losango de cá, na água, à espera para ampará-lo no pulo. Deu o pulo para a frente com todas as suas forças, com o dole sem rabo quase mordendo seus ombros em pleno vôo, e caiu com os pés para baixo na segurança do rio, ofegante e triunfante. Não tinha levado nenhuma picada, pois o cheiro do alho afastara o povo miúdo. Quando emergiu, o corpo de cá o estava segurando, e algumas coisas pulavam da beirada do precipício. Pareciam ser enormes bolas de abelhas que caíam como balas de canhão. E assim que cada bola tocava a água, as abelhas voavam para cima e o corpo de um dole saía girando na correnteza. Havia doles que tinham dado pulos curtos demais e ido parar nas árvores das pedras, sendo então envolvidos
pelas abelhas furiosas, mas a maioria, enlouquecida com as picadas, tinha se atirado no rio. E como Ká dissera, as águas do Aengunga são famintas naquele ponto do rio. Ká segurava Mowgli com força para ele recuperar o fôlego. Não podemos ficar aqui, disse o menino. O povo miúdo acordou mesmo. Vamos daqui. Nadando com quase o corpo todo debaixo d'água e mergulhando sempre que podia, Mowgli e Ká desceram o rio. Cerca de metade da matilha tinha visto seus companheiros caindo na armadilha e, desviando bruscamente, se atirava nas águas pelas beiradas do desfiladeiro íngreme e nadando nas águas furiosas. Ir para as margens do rio seria a morte e todos os doles sabiam disso. A matilha foi carregada pela corrente, descendo até chegar às pedras no Lago da Paz. Mas mesmo ali, o furioso povo miúdo os seguiu e os forçou a permanecer na água. Mowgli podia ouvir a voz do líder sem rabo pedindo que seu povo aguentasse e matasse todos os lobos de Sioni. Não perdeu tempo escutando. Alguém está matando ali atrás, em meio à escuridão, disse um dole com raiva. A água está manchada de sangue. Era Mowgli, que mergulhava como uma lontra e arrastava cada dole para debaixo da água antes que ele pudesse abrir a boca. Com isso, círculos escuros e gosmentos surgiam no Lago da Paz, quando os cadáveres subiam, virando de lado. Os doles tentaram nadar para trás, mas a corrente forçou-os a seguir enquanto o povo miúdo atacava suas cabeças e orelhas e os ruídos desafiadores da alcateia de Sioni soavam cada vez mais altos e graves na escuridão profunda adiante. Mowgli mergulhava sem parar e outro dole emergia morto. O clamor ressurgiu na retaguarda da matilha, com alguns afirmando que era melhor irem para a margem, outros pedindo que o líder os levasse de volta para o Decã, e ainda outros exigindo que Mowgli aparecesse para ser morto. Eles vêm para a briga com 2 estômagos e muitas vozes, disse Ká. O resto agora é com teus irmãos lá adiante. O povo miúdo vai voltar a dormir e eu também vou. Vou me deitar. Não sigo mais nessa caçada. Viram então um lobo de 3 pernas que vinha correndo pela margem, pulando para cima e para baixo, pousando a cabeça de lado perto do chão, arqueando as costas e dando alguns chutes no ar, como se estivesse brincando com seus filhotes. Era o forasteiro Ontola, que não disse uma palavra, continuando aquela brincadeira ensandecida diante dos doles, atraindo-os para fora. Eles já estavam havia muito tempo na água e nadavam com dificuldade, sentindo o peso dos seus pelos molhados e da cauda felpuda que parecia esponja, tão cansados e amedrontados que também ficaram em silêncio, observando o par de olhos em brasa que os seguia. Essa não é uma boa caçada, disse um deles afinal. Boa caçada sim, exclamou Mowgli, emergindo bravamente ao lado da fera e enfiando sua longa faca, empurrando com força para que a lâmina não quebrasse. Você está aí, filhote de homem? Perguntou o forasteiro Ontola da margem. Pergunte aos mortos, forasteiro, respondeu Mowgli. Nenhum desceu o rio? Eu enchi de terra a boca desses cães. Enganei-os em plena luz do dia e seu líder está sem rabo. Mas ainda restam alguns poucos aqui. Para onde devo levá-los? Vou esperar, disse o Ontola. Há uma longa noite adiante e eu verei bem. E uma curva no rio levou os doles para a frente, jogando-os nos bancos de areia que ficaram diante dos covis de Sioni. Foi então que eles perceberam o seu erro. Deveriam ter saído da água uns 800 metros mais adiante, obrigando os lobos a lutar em terreno seco. Agora era tarde demais.
A margem estava pontilhada de olhos em brasa, e com exceção do terrível fial, que não cessara desde o pôr do sol, não havia qualquer ruído na selva. O líder dos doles disse: "Desviem para a terra." A matilha inteira se atirou na margem, se debatendo na água que cobria o banco de areia, até que a superfície do Aengunga estivesse rasgada pela espuma, com as enormes ondulações indo de um lado ao outro, como se tivessem sido causadas pela passagem de um barco. Então começou a longa luta, com os animais formando uma massa compacta que se espalhava por toda a areia molhada de sangue, por entre as raízes emaranhadas das árvores, por dentro dos arbustos e ao redor deles, e pelo meio da grama. Mesmo depois do ataque das abelhas, ainda havia 2 vezes mais doles do que lobos. Mas os cães encontraram lobos que lutavam por tudo o que fazia deles uma alcateia, e não era apenas os machos caçadores, que são animais atarracados de pelo largo e caninos brancos. Também estavam lá, brigando pelos seus filhotes, as enlouquecidas larrines, como são chamadas as fêmeas, que guardam os covis, e mordendo e puxando os inimigos ao lado delas, lobos de 1 ano de idade, com os pelos novos ainda macios. Os 4 lobos jovens, irmãos de Mowgli, haviam aberto o caminho para ir ajudá-lo. Irmão Cinzento, agachado entre os joelhos do menino, protegia seu estômago, enquanto os outros guardavam suas costas e as laterais do corpo, e o rodeavam quando o golpe de um dole que se atirava gritando sobre a lâmina incansável o derrubava no chão. Quanto aos outros lobos, estavam no meio de uma terrível confusão. E talvez as brigas mais duras fossem entre um lobo e um dole, que, esquecendo todo o resto, manobravam para ver quem golpeava primeiro até serem engolfados pela multidão de lutadores uivantes. Em dado momento, Mowgli passou por aquela que estava com o dole em cada flanco e com as mandíbulas quase sem dentes, mordendo as ancas de um terceiro. Em outro viu Fao, com os caninos rasgando a garganta de um cão, arrastando a fera, que se debatia até deixá-la enfraquecida o suficiente para ser morta pelos filhotes. Mas a maior parte da batalha foi um turbilhão cego e sufocado na escuridão. Um golpe, um pulo, um ganido, um gemido e um pandemônio sem fim por todos os lados. Conforme a noite foi passando, o movimento daquele carrossel louco foi acelerando. Os doles estavam cansados e com medo de atacar os lobos mais fortes, embora ainda não ousassem fugir. Mas Mowgli sentia que tudo logo estaria acabado e passou a se contentar em aleijar os cães em vez de matá-los. E às vezes, só o brilho da faca de Mowgli era o suficiente para fazer um dole dar meia volta. A carne está muito perto do osso, disse Irmão Cinzento, ofegante e sangrando em 20 lugares. Mas o osso ainda não foi totalmente partido, respondeu Mowgli. E assim se faz na selva. A lâmina ensanguentada passou como um raio pelo flanco de um dole que tinha um lobo agarrado nos seus quartos. Ele é meu, rosnou o lobo, de nariz franzido. Deixe comigo. Teu estômago ainda está vazio, forasteiro, disse Mowgli, vendo o forasteiro Ontola, que estava terrivelmente ferido. Sua mandíbula paralisava um dole, que não conseguia se virar para mordê-lo. Pelo touro que me comprou, exclamou o menino com uma risada amarga. É o sem rabo. O Ontola nada disse. Com a própria vida se esvaindo, apertou sem parar as mandíbulas na espinha do dole líder. O líder estremeceu. Sua cabeça pendeu e ele ficou finalmente imóvel. E o Ontola desabou morto sobre ele. A dívida de sangue foi finalmente paga, disse Mowgli. Canta a canção, o Ontola. Ele não caçará mais, disse Irmão Cinzento. Então o osso foi partido, ladrou Fao, filho de Faona. Eles estão indo embora. Lutem, lutem,
até que todos se vão, ó caçadores do povo livre. Um dole atrás do outro estava deixando aquelas areias encharcadas de sangue e entrando no rio e na selva densa, indo contra e a favor da correnteza ou para onde mais vissem que havia um caminho livre. Mowgli desabou de joelhos ao lado do lobo solitário. Eu não disse que essa seria a minha última briga, irmãozinho? Disse aquela ofegante. Foi uma boa caçada. E tu, irmãozinho? Estou vivo depois de ter matado muitos. É verdade. Eu vou morrer e quero morrer com a cabeça nas tuas mãos, meu irmãozinho. Mowgli ajeitou a cabeça coberta de cicatrizes de aquela sobre os joelhos e envolveu o pescoço ferido do lobo com os seus braços. Todas as dívidas estão pagas agora, disse aquela para o menino. Volta para o teu povo, Mowgli. Eu volto a te dizer, olho do meu olho, essa caçada acabou. Você deve voltar para o teu povo. Aquela, então, saiu do abraço de Mowgli por um instante, deu um leve salto e caiu morto sobre sua última matança, que também foi a mais terrível. Mowgli ficou com a cabeça encostada nos joelhos sem se importar com mais nada, enquanto os últimos doles moribundos eram alcançados e atacados sem piedade pelas fêmeas. 15 machos e meia dúzia de la-reines, as fêmeas, haviam perdido a vida diante do rio, e entre os outros não havia nenhum que não se ferira. Mowgli não ergueu a cabeça para nada até que chegou à alvorada fria, quando o focinho ensanguentado de Fao lhe tocou a mão. O menino se afastou para mostrar o corpo esquálido de aquela. Boa caçada, disse Fao, como se aquela ainda estivesse vivo, e olhando sobre o ombro mordido, ordenou aos outros lobos. Uivai, uivai, um lobo que foi um grande líder morreu essa noite. Muito obrigada a todos que nos acompanharam até aqui. Até o nosso próximo vídeo.